dia ensolarado e dourado como ouro, um homem tremia de medo enquanto era arrastado até a guilhotina. Seu corpo inteiro sacudia, o ar lhe faltava. Quando percebeu que o destino já estava selado, o oficial olhou para o relógio, confirmou a hora e ordenou silêncio absoluto entre a multidão. Sua voz ecoou firme ao declarar que o falecido imperador, em toda sua glória, havia sido traído pela cláusula do diabo, as drogas. Afirmou que o uso e o tráfico de entorpecentes eram crimes imperdoáveis, punidos com morte imediata, conforme o artigo 47, cláusula 1 da lei imperial. O condenado gritou por misericórdia, mas o oficial deu o sinal. A lâmina desceu num golpe só. Um silêncio de espanto tomou conta da praça, antes que o público explodisse em aplausos pela justiça feita. Aileen, no entanto, sentiu o estômago revirar. Em volta dela, cochichos se espalhavam. Diziam que o homem havia tido sorte de ser pego antes do retorno do grande duque César. Se o duque estivesse presente, diziam, não apenas o culpado, mas toda a sua família teria sido executada. Comentavam ainda que ele fora o mesmo homem que decapitou o rei de Kaupen com um único golpe durante a guerra, algo que nem os generais mais impiedosos fariam. Agora que a guerra havia terminado, seu retorno à capital era apenas questão de tempo. Assustada com o pensamento, Aileen deixou cair o balde de folhas que carregava. Quando se abaixou para recolher, percebeu que as pessoas a observavam. Alguns a reconheceram, a famosa boticária da rua vizinha, elogiada por suas poções e remédios. Alarmada, Aileen virou-se e correu. Atrás dela, vozes familiares a chamavam, agradecendo pelas curas, dizendo que suas dores tinham sumido, que as crianças estavam saudáveis graças a ela. Aileen continuou correndo, repetindo para si mesma que estava tudo bem enquanto pudesse ajudar os outros, mesmo que, para isso, tivesse de recorrer a meios proibidos. Convencia-se de que os resultados justificavam o risco. Tudo o que fazia, fazia por ele, por sua excelência. Quando chegou à pousada, respirou fundo. O local parecia anormalmente silencioso. Notou que quase todos deviam ter ido assistir à execução. Ainda assim, algo parecia errado. Hesitou por um instante antes de empurrar a porta. Dentro, para seu horror, um homem alto e de semblante sereno estava sentado, brincando distraidamente com um de seus frascos. Aileen ficou paralisada. Murmurou com a voz trêmula. Sua excelência. Era Cesare Carl, o grande duque de Erzet. Aileen Lerod, ele chamou, com um meio sorriso. O coração dela apertou. Por quê? Voltou tão cedo? Perguntou. Ele inclinou a cabeça, os olhos cravados nos dela. É só isso que tem a me dizer? Aileen, nervosa, tentou se recompor. Perdoe-me, excelência. Parabéns pela vitória. Achei que estivesse ocupado com a cerimônia do triunfo. Cesare sorriu de canto. Ouvi dizer que fez algo incomum na minha ausência. O coração de Aileen afundou. Tentou disfarçar. Não sei do que está falando. Drogas, respondeu ele, a voz fria. Você fabricou ópio? Aileen gaguejou, buscando uma justificativa, mas Cesaria cortou. A desculpa de pesquisar analgésicos não cola. Você sabe que a produção de entorpecentes é crime capital. E eu, como grão-duque, tenho o direito de execução imediata. O balde caiu novamente de suas mãos. Tremendo, Aileen implorou. Eu só queria ajudar os soldados feridos. Eu juro! Isso poderia acelerar a recuperação deles. As lágrimas escorriam quando Cesare se aproximou lentamente. Sua voz suavizou. Não vim aqui para te assustar, Aileen. Ouça com atenção. Tenho outro motivo para estar aqui. Ele deu um passo à frente, retirou os óculos dela e os colocou em si mesmo, observando-a com intensidade. Eu preciso de uma grã-duquesa, disse calmamente. E pensei que poderíamos nos casar. Aileen piscou atônita. Achou por um momento que fosse uma piada. Tentou responder, mas as palavras tropeçaram na garganta. Um espasmo nervoso percorreu seu corpo e, sem pensar, ela disparou. Eu não quero me casar com você. Cesare parou surpreso e depois sorriu, melancólico. Isso fere o meu orgulho. Está dizendo que preferiria a guilhotina a se casar comigo? Não é isso, ela exclamou aflita. Então o que é? Ele insistiu. De um jeito ou de outro, só há dois destinos possíveis para você. Ser executada ou ser vendida a algum homem vulgar. Aileen respirou fundo, tentando entender suas palavras. O senhor não pode estar falando sério. Por que não quer aceitar? Aí ele perguntou, a voz baixa, perigosa. Reunindo coragem, Aileen respondeu. Porque não é possível que Vossa Excelência sinta algo por mim. Faz isso por obrigação. Por causa da minha mãe, que foi sua ama de infância. Sempre cuidou de mim como se eu fosse uma criança. E agora, precisa de uma herdeira. É só isso, não é? Antes que pudesse terminar, Cesare fechou a distância entre eles. Segurou seu rosto e a beijou. O beijo foi profundo, dominador. Aileen ficou imóvel, o corpo rígido, o coração disparado. Quando ele finalmente se afastou, mordeu-lhe de leve o lábio inferior e murmurou. Agora, suas dúvidas foram respondidas? Mais tarde, Aileen soube que sua
Sua Excelência havia dado ordens diretas. Ela seria escoltada imediatamente até a residência do Cal. O cavaleiro Rotan, ao vê-la pálida, perguntou se ela estava bem. Eileen, ainda confusa, contou que o grão-duque havia lhe pedido em casamento. Rotan não demonstrou surpresa. Era o óbvio, respondeu simplesmente. Vossa Senhoria enfrentaria a morte. O Império tem endurecido as punições sobre narcóticos. Ele apenas encontrou uma forma de salvar sua vida e garantir uma grã-duquesa. É uma decisão prática. Eileen ficou em silêncio refletindo. No fundo, sabia que ele tinha razão. Sua mãe havia servido fielmente à família do Cal, unindo seus destinos. Se fosse executada, a desonra também recairia sobre Césare. Mas se o casamento fosse apenas uma questão de conveniência, então no fim poderia ter sido qualquer mulher, um casamento sem amor, sem sentimento algum. Rotan acrescentou com franqueza que, independentemente de seus sentimentos, não lhe restava escolha. Perguntou por que ela havia se envolvido com entorpecentes desde o início. Eileen respondeu em voz baixa que só queria ajudar. Queria de alguma forma servir a Sua Excelência com propósito. Desde criança recebera apenas sua proteção e desejava retribuir. Explicou que, em tempos de guerra, um analgésico potente era essencial e acreditava que sua pesquisa poderia ser de grande valia. Rotan então perguntou como ela achava que haviam descoberto suas atividades. O que mais o surpreendia, disse ele, fora sua presunção de que Césare não notaria seus movimentos. Ela vinha comprando ópio de forma tão aberta e tão metódica que a suspeita era inevitável. A princípio, Rotan chegou a imaginar que Lady Eileen estivesse viciada ou que tivesse sido enganada por alguém. Eileen negou prontamente, afirmando que não era tola a ponto de cair em tais armadilhas. Rotan assentiu e declarou que, em todo caso, tudo o que Sua Excelência vinha fazendo era por causa dela. Aquilo deveria pesar em sua consciência, mas era a verdade incontornável. Eileen baixou a cabeça e sussurrou que precisava de tempo para pensar. Pensou no pai e percebeu que, se aceitasse, ele se tornaria um fardo. Afirmou firme que todos sabiam que tipo de homem ele era. Sua simples presença certamente acabaria por ser um incômodo para Sua Excelência. Notou a sombra que cruzou o rosto de Rotan enquanto falava, o que a deixou profundamente inquieta. Pouco depois, Rotan mudou de assunto. Comentou que, mais importante, todos queriam vê-la. Disse que, quando contou que ela talvez aparecesse, lhe pediram que transmitisse os cumprimentos. O coração de Eileen se aqueceu um pouco. Perguntou, com ansiedade contida, se todos estavam bem, citando especialmente Sir Senon, Michelle e Sir Diego. Rotan confirmou que estavam todos bem. Acrescentou até que Diego, sempre o traquinas, havia preparado um coelhinho de pano como presente para Lady Eileen em seu retorno. Enquanto isso, na casa de Eileen, Chazari estava atolado em uma pilha de documentos. Ergueu os olhos do trabalho e permitiu-se um sorriso contido. Por ora, pensou, tudo seguia conforme o plano. Lançou o olhar no relógio, a expressão se tornando mais afiada enquanto seus pensamentos se tornavam mais densos. Tudo aquilo, acreditava ele, era em prol daquela única pessoa. 11 anos antes, a pequena Eileen vagara chamando pela mãe, perguntando onde ela estava. De trás apareceu Cesare, que perguntou se ela era Lily, a filha da ama. Vendo-a chorar, quis saber se Lily era seu verdadeiro nome ou apenas um apelido. Tremendo, Eileen confessou que não era seu nome verdadeiro, apenas o apelido que sua mãe usava. Em prantos, correu para os braços dele, dizendo que havia perdido a mãe, que lhe dissera para ficar no lugar, mas que fora distraída por uma flor estranha. Cesare sorriu com gentileza, assegurando que sua mãe também a procurava desesperadamente. Ele a ergueu e prometeu levá-la de volta. No presente, Eileen sentou confusa, recordando a cena. Lembrou-se do alívio que sentira ao encontrar aquele adulto naquele dia e de como, sem hesitar, se entregara ao abraço dele. Ainda assim, lembrava-se de que, naquela época, Sua Excelência era apenas um jovem príncipe. Talvez, pensou amargamente, deveria ter corrido para Sir Rotan em vez disso. As palavras da mãe ecoavam nitidamente. Jamais manchar a honra de Sua Alteza. A família Elrod existia para servi-lo, e ela não deveria jamais esquecer essa verdade. Ela lhe parecia agora uma figura distante. O grande duque de Erzette, comandante supremo do poderoso Império Tony. Depois de uma feroz disputa pelo trono, ele instalara o único irmão de sangue no trono com suas próprias mãos. Um ato que, para muitos, provava sua grandeza e nobreza. Era alguém acima de todos, um homem digno de respeito e reverência. E, no entanto, pensou com amargura, alguém como ela, uma menina do interior, seria agora alçada à posição de grã-duquesa. Se a mãe ainda vivesse, jamais permitiria tal coisa. Para alguém de sua origem, ocupar esse posto seria, aos olhos de muitos, uma mancha na honra de Sua Excelência. Os pensamentos de Eileen se embaralharam enquanto ela considerava seu futuro.
Começou a imaginar que devia haver outra saída, um meio de escapar tanto da execução quanto do casamento imposto. Olhou ao redor surpresa ao perceber como a noite avançara e perguntou-se se o pai ainda não havia voltado. Uma semana depois, no distrito de entretenimento, Aileen percorria as ruas disfarçada e apressada, perseguida por um grupo de garotas. Pensou que já fazia uma semana e que o pai devia ainda estar apostando como sempre. Supôs que o dinheiro do jogo dele tinha vindo de fontes desonrosas. Recordou-o berrando antes de sair, anunciando que o grande duque voltara e que a construção do Arco do Triunfo fora aprovada. Um grande festejo, dizia ele, vangloriando-se de que fazia tempo desde que voltara a pisar no sonopote. Ela o confrontara naquele dia, perguntando do que se tratava, suspeitando que fora a ocasião em que ele foi ver Sua Excelência. Se o pai tiver realmente pedido dinheiro emprestado a ele para o jogo, devia haver um preço a pagar. Resolveu recuperar o que restara e devolver o montante pessoalmente. Não poderia permitir que a vergonha paterna pesasse sobre Sua Excelência. Enquanto se movia com cautela, percebeu que estava sendo seguida. Um grupo de homens de aspecto rude a alcançou. Um deles agarrou seu capuz expondo o rosto. Sua identidade como mulher ficou clara e ela congelou, exigindo saber quem eram. Um deles resmungou que desconfiara que seu trabalho parecia suspeito e ficou surpreso por descobrir que se tratava de uma mulher. Outro comentou que, com sua aparência soturna e a franja cobrindo o rosto, era difícil até distinguir seu gênero. Zombaram, sugerindo que a divertissem à custa dela. Aileen tentou recuar, mas escorregou e perdeu o equilíbrio. Uma onda de pavor a percorreu. Se caísse ali, seria uma catástrofe. Então, de trás, alguém a segurou e a fez recobrar o equilíbrio. Sua voz cortou as risadas dos homens. Havia se perguntado de onde vinha aquele cheiro repugnante. Parecia que todo o lixo do bairro se reunira naquele ponto. Ao vê-lo, os atacantes sentiram medo. Ele observou que homens assim não tinham mais o que fazer e por isso escolhiam importunar uma garota. Prova de sua vileza. Declarou que naquele dia executaria-o sem hesitar. Mas Aileen chamou-o pelo nome. Sir Diego. O que o fez arregalar os olhos de surpresa. Diego exclamou então por Lady Aileen, e os assediadores fugiram em pânico. Respirou aliviado, agradecendo aos céus pela sua segurança, e perguntou o que em nome dos céus ela fazia sozinha, num distrito tão perigoso tão tarde da noite. Repreendeu-os, afirmando que o incidente poderia ter terminado em desastre, e implorou que ela se acalmasse e retomasse o fôlego. Praguejou contra aqueles homens desprezíveis, jurando que faria com que fossem capturados de alguma forma. Aileen, porém, devolveu a pergunta, questionando o que ele fazia num lugar como aquele. Diego pareceu desconfortável, gaguejando em busca de palavras, e tentou se justificar dizendo que não estava oficialmente de serviço. Aileen insistiu, apontando que sua presença ali era suspeita, qualquer que fosse a desculpa. Com um suspiro frustrado, Diego admitiu que, de fato, tudo o que dissesse pareceria suspeito. Praguejou baixinho, dizendo que aquela situação o estava deixando louco. Então Aileen perguntou se ele, por acaso, havia visto seu pai. Já fazia uma semana desde a última vez que o homem voltara para casa, e ela tinha certeza de que ele devia estar em algum beco das redondezas. Era por isso que tinha ido procurá-lo. Diego tentou mudar de assunto, sugerindo que ela bebesse algo. Perguntou se preferia chocolate quente ou talvez leite morno com mel. Aileen semicerrou os olhos, desconfiada de que ele estava escondendo algo. Ainda assim, aceitou a bebida que ele ofereceu, e ao engolir o líquido, ele admitiu sem graça que era cerveja. Aileen tomou tudo de um gole só, e Diego riu nervosamente, dizendo que ela realmente havia crescido, bebendo cerveja assim com tanta ousadia, mas Aileen não se deixou distrair. Ela afirmou com firmeza que ele sabia onde seu pai estava, e que o fato de tentar esconder apenas confirmava sua suspeita. Perguntou se havia algum motivo pelo qual ela não deveria descobrir a verdade. Diego hesitou, tropeçando em suas próprias desculpas, quando de repente uma presença se fez sentir atrás dela. Uma voz sussurrou em seu ouvido, dizendo que Diego não podia responder, e que se ela precisava se irritar com alguém, que fosse com ele. Era Césare. Aileen ficou rígida quando Césare se aproximou, sereno, e lhe ofereceu alguns biscoitos, dizendo que não havia motivo para preocupação. O rosto dela queimou de vergonha. Por que ele tinha que aparecer justamente naquele momento, quando ela estava tão desarrumada? Sentiu-se miserável, imaginando o que ele devia pensar dela. Ainda lembrava na expressão que havia visto em seu rosto mais cedo, e sentia o olhar inquieto dele sobre si. Quando seus olhos se encontraram, no entanto, Césare suavizou o semblante e sorriu. Sentou-se ao lado dela e, com tranquilidade, passou a alimentá-la com as próprias mãos. Aileen ficou corada até as orelhas e perguntou sobre aquela expressão de antes, mas logo descartou o pensamento, convencendo-se de que devia ter imaginado.
indignado. Tentou protestar, dizendo que podia comer sozinha, mas ele apenas sorriu com ainda mais doçura. Reafirmou que ela não precisava se preocupar, que ele jamais a machucaria. E com um brilho provocante nos olhos, acrescentou que a única coisa que ela poderia temer dele era um beijo. Ele segurou o rosto dela entre as mãos e Aileen, completamente atordoada, perguntou se ele realmente pretendia se casar com ela. Cesare respondeu perguntando se ela ainda duvidava dele, se ainda precisava de provas. Aileen balançou a cabeça depressa, dizendo que não era isso. Explicou que antes da campanha, ele nunca a tratara daquela forma e que, embora as circunstâncias tivessem mudado, era difícil compreender tamanha diferença. Cesare respondeu que 7 anos era um tempo suficiente para mudar qualquer homem, mas Aileen o corrigiu. A guerra havia durado apenas 3. As palavras dela o fizeram parar e fixar o olhar nela. Nervosa, Aileen pediu que ele não a olhasse daquele jeito. Cesare perguntou o que exatamente ela achava tão perturbador. Ela respondeu que esse não era o ponto. O que importava era saber se o casamento era realmente a única solução. Suplicou para que, se não fosse, ele ao menos lhe concedesse mais tempo. Confessou que antes estivera confusa e não conseguira se explicar direito. Agora, porém, tentou argumentar que seu talento e suas características, se aplicados corretamente, poderiam trazer grandes benefícios à causa dele. Cesare se inclinou, a voz baixa e firme, perguntando se quando se beijaram, ela realmente havia detestado. Aileen hesitou. No fundo, sabia que era impossível odiar aquele momento. Estava ali com um homem que amara em silêncio por tantos anos, mas não teve coragem de admitir. Tudo, sua dedicação à pesquisa, sua recusa ao casamento, vinha do mesmo sentimento. Amor. Então mentiu. Disse que não gostara. Cesare sorriu de leve e comentou que já lhe dissera para não fechar os olhos quando mentisse. Aileen tentou insistir, dizendo que não era mentira, que era apenas por ser sua primeira vez e por isso se sentira tão confusa. Cesare respondeu que, nesse caso, ela deveria continuar até se acostumar. Aileen ficou vermelha, tentando esconder os lábios. Lembrou-o de que ele acabara de lhe dar biscoitos e cerveja. Cesare inclinou-se ainda mais enquanto ela o afastava, dizendo que aquele não era o momento certo, mas ele beijou-lhe o pescoço, e Aileen, tremendo, murmurou que aquilo parecia errado, chamando-o de Vossa Graça. Ele a puxou para mais perto, até que ela gritou para que parasse, o som das respirações deles misturando-se no ar tenso. Então, Cesare falou. No dia seguinte, ela deveria se apresentar no Palácio Imperial. Beijou-lhe a mão e pediu que o parabenizasse no banquete da vitória. Seria um gesto simples, mas significativo. Depois, ordenou que Diego a escoltasse de volta. Diego obedeceu, embora amaldiçoasse a própria sorte. Justo ele tinha que ser o encarregado de encontrar a jovem durante seu turno. Pensou que aquilo deveria ter sido trabalho de Rotan, não dele, mas o destino decidira de outra forma. Mais tarde, ao fazer seu relatório, Diego afirmou que a senhorita havia sido escoltada em segurança. Nesse momento, alguém agarrou sua perna suplicando por piedade. Era o pai de Aileen. O homem implorava, dizendo que sua filha certamente o estava procurando, e gritava de dor, perguntando por que haviam o arrastado para um lugar tão terrível. Cesare tratou do assunto com atenção, ordenando que Aileen não recebesse mais nenhuma gota de álcool. Em seguida, mandou prender o pai dela e decretou que, a partir daquele momento, toda a bebida deveria ser escondida, ordem a qual Diego prontamente obedeceu. Então, Cesare perguntou se aquele homem ainda possuía algo para vender. O pai de Aileen negou, suplicando por clemência e afirmando que jamais tentaria vender a própria filha. Mas Cesare respondeu friamente, insinuando que o que ainda não havia acontecido poderia muito bem se tornar realidade. Diego o observava em silêncio e percebeu que, apesar da cena sombria, Sua Excelência parecia de bom humor, como se algo dentro dele tivesse mudado. 6 meses antes, no reino de Calpin, o rei inimigo havia admitido a derrota e declarado que dali em diante o reino se submeteria ao império. Cesare rira da situação, refletindo que 7 anos depois, finalmente havia fechado um ciclo guiado por seu próprio coração. O rei derrotado implorara que ele esperasse, oferecendo qualquer coisa em troca de sua vida. Mesmo assim, Cesare desembainhou a espada e o executou sem hesitação. Roton, surpreso, comentou que mantê-lo vivo poderia ter sido útil e perguntou o motivo de tamanha pressa. Para espanto de todos, Cesare revelou sua intenção de se casar. Disse que realizaria uma cerimônia e que a noiva seria Aileen. Roton ficou boquiaberto, observando que Lady Aileen poderia se sentir oprimida por tal decisão. Cesare, porém, respondeu que não havia outra escolha.
Era melhor que ela se tornasse sua esposa do que perder a cabeça na guilhotina. Ainda atônito, Roton perguntou quem ousaria ameaçar a vida da jovem. Cesare afirmou com firmeza que, seja quem fosse, ele não permitiria que isso acontecesse novamente. E com um sorriso seguro, encerrou o assunto. Durante o banquete da vitória, Aileen atravessava a multidão lamentando ter perdido o desfile. Tentou se afastar, mas parou surpresa ao ver a imensa formação de soldados diante dela. O povo entoava preces pela glória do trono imperial e pelo grão-duque Erzete. À distância, Aileen levou a mão ao peito, sentindo que a presença dele realmente irradiava luz. Hesitou em sair, mas tropeçou e se desequilibrou. O murmúrio da multidão cresceu quando sua graça desmontou do cavalo, deixando Aileen atônita. Os soldados ordenaram silêncio e pediram que todos prestassem continência. Então ele se voltou para ela, perguntando por que o olhava daquela maneira, antes de lhe sorrir calorosamente. Disse que tudo aquilo também lhe pertencia e lhe ofereceu uma flor. Os sussurros começaram. Alguns notaram que cavaleiros estavam espalhados entre a multidão, mas concluíram que era apenas uma medida de segurança. Ainda assim, a curiosidade se espalhou rapidamente. Quem seria a mulher misteriosa que recebera um lírio das mãos do grão-duque? De longe, a imperatriz observava a cena com olhos afiados. Mais tarde, uma criada cuidava de Aileen, avisando que sua graça havia enviado vestidos e joias. Com o banquete prestes a começar, a serva perguntou por onde deveriam começar. Talvez pelo cabelo? Aileen, confusa, não compreendia por que ele faria algo assim, sabendo que a capital mergulharia em rumores. Suas lembranças voltaram. Recordou as palavras da mãe, ditas com orgulho, que o príncipe um dia seria a própria luz do império. Disse que era uma honra servir como ama dele, e que Aileen também deveria ser útil, mantendo sempre os olhos baixos e recatados. Aileen entendera, mas aquelas palavras sempre lhe pesaram no coração. Saindo do devaneio, ela afirmou que não precisava de adornos. A serva ficou chocada, mas Aileen insistiu que apenas a ajudasse a vestir o traje. No banquete, os nobres cochichavam entre si. Alguns afirmavam que sua graça entregara uma flor a uma dama durante o desfile. Outros diziam que era exagero. Alguns falavam de sua beleza incomparável. Outros garantiam que vinha de uma família nobre. Havia até quem sugerisse que, se a posição de grã-duquesa já estivesse decidida, aquela mulher certamente tinha importância. Uma dama, porém, comentou com amargura que ela só buscava atenção por inveja. Aileen entrou no salão tomada pela inquietação. Tinha certeza de que não deveria ter vindo, mas ele pedira que comparecesse. Decidida, pensou em cumprimentá-lo rapidamente e ir embora. Enquanto atravessava o salão, esbarrou em uma jovem e pediu desculpas. A moça se virou e perguntou: "Você não é Lady Elrod?" Aileen congelou, reconhecendo-a. Sua mente voltou ao passado, à época em que um mercador lhe trouxera as últimas fofocas. Ele perguntara se ela soubera do noivado de Sua Majestade. Aileen confirmou, embora não se lembrasse bem da família envolvida. Acreditava ser a Casa Parbellini. O mercador a corrigiu, dizendo que era, de fato, uma família de prestígio, como se esperava. Comentou que a notícia se espalhara depressa por sua popularidade e acrescentou outro rumor. A jovem prometida ao imperador não fora sua escolha original. Seu noivo inicial deveria ter sido ninguém menos que o grão-duque mais poderoso do império, Erzete. O nome que ele pronunciara ainda ecoava nitidamente na mente de Aileen. Lady Onella von Perillini, a noiva do imperador. Aileen ficou atônita ao perceber que aquela mulher diante dela era a própria Lady Onella. Tentou apressadamente oferecer uma saudação, mas antes que conseguisse, várias damas nobres se aproximaram de Lady Onella, cobrindo-a de elogios. Admiravam sua beleza, o corte impecável do vestido e diziam, encantadas, que ela parecia feita sob medida para o império. No meio daquele burburinho, Aileen recordou-se das palavras de Cesare no passado e pensou que, de fato, o título combinava muito mais com Lady Onella do que com ela. Entre o grupo, uma das damas lançou um olhar curioso em sua direção, comentando que jamais vira aquela jovem antes. Lady Onella, sem hesitar, respondeu que aquela era justamente a moça que havia recebido uma flor de sua graça durante a prece realizada mais cedo. O corpo de Aileen se enrijeceu, um frio subindo por sua espinha, à medida que cochichos se espalhavam. Algumas damas murmuraram que talvez os rumores sobre sua suposta beleza fossem exagerados. Outras riram, dizendo que a história da futura grã-duquesa não passava de bobagem.
De repente, Lady Onella interrompeu o murmúrio com um tom firme e cortante, repreendendo-as pela grosseria. Lembrou-lhes que sua graça não era o tipo de homem que ignorava os que sofriam sob circunstâncias infelizes. Explicou que Lady Aileen era apenas uma das pessoas por ele amparadas e que espalhar rumores infundados só traria desgosto ao grão-duque, conhecido por sua generosidade. Disse ainda que o mínimo que deviam fazer era pedir desculpas. Aileen permaneceu em silêncio, confusa e desconfortável com a situação, enquanto as damas, constrangidas, ofereciam desculpas formais. Tudo aquilo lhe pareceu estranho, como se houvesse algo por trás daquelas palavras corteses. Nesse instante, Rotan surgiu, anunciando que a procurava havia algum tempo e que todos já estavam esperando. Aileen se apressou em se desculpar com Lady Onella, dizendo que fora uma honra conhecê-la e que esperava revê-la em breve, antes de seguir Rotan para fora. Atrás dela, as damas resmungavam incomodadas. Comentavam que era estranho o cavaleiro pessoal do duque vir buscá-la em pessoa. Se ela fosse apenas uma protegida, um simples criado bastaria. O fato de Rotan tê-la escoltado pessoalmente tornava difícil acreditar que fosse apenas caridade. Rotan, no entanto, parecia tranquilo. Agradeceu a Aileen por ter comparecido e garantiu que sua graça ficaria muito satisfeito. Perguntou se a viagem havia sido confortável e se desculpou por não ter ido recebê-la antes, explicando que imprevistos haviam surgido. Aileen tentou minimizar o gesto, dizendo que tudo havia sido cuidadosamente providenciado por sua graça e que viajara bem. Com certa hesitação, mencionou que ele até enviara alguém para ajudá-la a se vestir, mas ela recusara por achar desnecessário. Riu de si mesma, dizendo que talvez devesse ter aceitado, já que aparecer sozinha chamara ainda mais atenção. Rotan tentou tranquilizá-la, mas antes que dissesse algo, Diego entrou abruptamente discordando em voz alta. Disse que se Aileen tivesse realmente se arrumado, causaria ainda mais alvoroço, pois todos os homens da capital se voltariam para ela. Aileen, corando, mudou de assunto e perguntou se Sir Mitchell e Sir Sanning haviam comparecido, pois queria vê-los. Diego respondeu que provavelmente chegariam atrasados, talvez nem conseguissem ir. Aileen expressou sua decepção, e Diego então sugeriu que marcassem um chá juntos em breve. Com entusiasmo, contou que comprara uma boneca de coelho que era perfeita, tão parecida com ela que chegava a ser assustador. Antes que Aileen pudesse responder, uma voz atrás dela a chamou com espanto. Alguém se surpreendia com o quanto ela crescera, perguntando há quantos anos não se viam e se ela se lembrava dos dias em que brincavam juntos, quando ela tinha cerca de 12 anos. Pouco depois, Rotan olhou para o cartão de dança de Aileen e observou que ele já estava quase todo preenchido. Aileen, porém, notou que a primeira linha ainda estava em branco e se perguntou o motivo. Rotan explicou que haviam chegado à estufa e contou que muitas plantas do Oriente haviam sido recentemente importadas. Talvez houvesse algo ali que pudesse ajudá-la em suas pesquisas. Os olhos de Aileen se iluminaram. Rotan incentivou-a a aproveitar o momento, garantindo que poderia explorar o lugar com calma, sem preocupação. Disse que precisava retornar ao salão, mas que ela deveria se divertir e que nada a incomodaria no caminho de volta. Assim que entrou na estufa, Aileen percebeu o quanto o ambiente havia mudado. Recordou-se dos tempos de infância, quando, graças à sua graça, passava quase todos os dias ali. Era um refúgio, um espaço onde podia deixar de lado o peso do mundo. E, mesmo anos depois, o ar ainda parecia o mesmo. Enquanto caminhava entre as plantas, uma voz soou atrás dela. Continua sendo um lugar que lhe traz paz, não é? Aileen se virou rapidamente e deu de cara com Cesare. Ele a recebeu com um sorriso caloroso, dizendo que a estava esperando. Aileen ficou surpresa e confusa, sem entender por que Sua Excelência estava ali. Cumprimentou o grão-duque de Erzed e o parabenizou por sua recente ascensão. Cesare apenas sorriu, agradecendo. Sem saber o que dizer, Aileen perguntou se havia cometido algum erro de etiqueta, explicando que ainda era desajeitada com protocolos formais. Cesare balançou a cabeça e disse que ela havia se saído muito bem. Em seguida, tomou seu cartão de dança nas mãos e comentou que talvez ela lhe devesse uma dança. Sem hesitar, escreveu seu nome na primeira linha, justamente a que estava vazia, e depois estendeu-lhe a mão, pedindo que o acompanhasse. Aileen hesitou, desconcertada. Ele notou seu incômodo e perguntou o que havia. Ela admitiu sem jeito que nunca imaginara que sua graça a convidaria para dançar. Disse que não tinha habilidade e nunca recebera aulas apropriadas.
Cesare riu levemente e perguntou se ela havia esquecido quem lhe ensinara os primeiros passos. A lembrança veio de imediato. Ela tropeçando nos próprios pés repetidas vezes, convencendo-se de que aquilo não era um sonho, dançava com o próprio duque, que, mesmo ocupado, dedicava tempo a ela. Mas junto da lembrança veio outra, o grito furioso de sua mãe depois. Ela havia berrado, indignada por Aileen ter desperdiçado o precioso tempo de sua graça com algo tão trivial quanto uma lição de dança. Mandara que se lembrasse de seu lugar. Aileen abaixara a cabeça, pedindo desculpas. Agora, no presente, ela murmurou um novo pedido de perdão. Não a Cesare, mas a lembrança da mãe. Cesare então tocou-lhe o queixo com delicadeza e perguntou por que estava tão pensativa. O gesto inesperado a deixou nervosa. Aileen logo insistiu para que voltassem ao salão, dizendo que todos deviam estar esperando por ele. Cesare respondeu com calma, dizendo que poderia se permitir um momento a mais, pois ouvira que uma nova árvore florida havia chegado do Oriente e estava curioso para vê-la. Disse também que fazia tanto tempo desde a última vez que ela estivera ali que deveriam ver juntos. Aileen pensou que era mentira. Ele nunca se importara com plantas. Mesmo assim, agradeceu a sua graça pelo lírio que recebera mais cedo e desculpou-se por não ter se arrumado adequadamente, já que jamais imaginara que acabaria dançando. De repente, seus olhos pousaram sobre uma árvore que reconheceu de imediato. A chameleia. Era a primeira vez que via uma pessoalmente. Explicou que suas pétalas eram incomuns. Em vez de cair uma a uma, a flor se desprendia inteira como uma cabeça cortada. Por isso, embora fosse usada como aromático no Oriente, era considerada de mau agouro. A flor decapitada. Cesare perguntou se aquele tipo de flor era de seu gosto. Aileen, apressada, respondeu que não, que apenas a achava curiosa. Para seu espanto, Cesare estendeu a mão para quebrar um dos galhos. "O que está fazendo?" exclamou Aileen. "É melhor soltá-lo antes que conversemos. Ainda é uma muda frágil." Cesare interrompeu o gesto imediatamente, baixando a mão. Pediu desculpas, admitindo em voz baixa que, ultimamente, não se reconhecia mais. Aileen, surpresa com as palavras dele, perguntou se algo o estava incomodando. Ele admitiu que talvez fosse porque quase a vira perder a cabeça na guilhotina. Aileen pensou consigo mesma que, mesmo assim, ele nunca foi alguém impulsivo. Até o pedido de casamento repentino havia sido chocante. Será que algo havia acontecido com ele durante aqueles 3 anos em que estiveram separados? Foi então que Cesare lhe disse, sem rodeios, que o casamento seria em 1 mês. Quanto antes melhor, acrescentou. Mas ao menos seria preciso algum tempo para os preparativos mínimos. Aileen o encarou atônita, insistindo que devia haver outra solução. Disse que ele já havia sido bondoso demais com ela, e que o casamento não poderia ser o único meio de salvá-la da execução. Antes que pudessem continuar a conversa, Cesare ficou subitamente alerta. Sentiu uma presença próxima e chamou em voz alta. Quando assassinos começaram a cercá-los. Com a calma de sempre, ele apenas esboçou um leve sorriso e disse a Aileen para fechar os olhos. Enquanto isso, no banquete, Diego conversava com Rotan quando alguém se aproximou, perguntando sobre Lady Aileen, se todas as danças dela já haviam terminado. A pessoa era Michelle, a cavaleira de Chazar. Diego confirmou que sim e a provocou, dizendo que ela deveria ter se apressado mais. Michelle, tremendo de frustração, resmungou maldições contra aqueles que a incomodavam. Curioso com sua raiva, Rotan perguntou o que havia acontecido. Michelle admitiu que o trabalho ainda não estava concluído, insistindo que Zenon não conseguiria finalizá-lo naquele dia. Antes que pudesse continuar, um estrondo ecoou pelo salão de festas. Michelle olhou em volta, nervosa, tentando entender o que havia acontecido. Nesse momento, Cesare entrou no salão, dizendo que compreendia que o evento era uma comemoração de sua vitória, mas que o método de assassinato não havia mudado, tornando a celebração completamente hipócrita. Logo atrás dele, Chizur e Aileen apareceram, ambos com as roupas manchadas de sangue. Chizur falou com frieza, dizendo que compreendia perfeitamente as intenções por trás de tudo aquilo, e prometeu que no devido tempo devolveria o favor. Com um sorriso, declarou que todos podiam aguardar pelo que estava por vir. Os nobres ficaram apavorados. A cena então voltou ao passado. Aileen lembrava-se de quando perguntara a Cesare se Sua Alteza realmente gostava de plantas. Ele confirmou, e ela mencionou a enciclopédia de botânica que ele lhe dera, dizendo que ele devia ter lido cada página. Aileen admitiu ter ficado fascinada com o livro. Mas, antes que ela pudesse beber o chá diante dela, Cesare pousou a mão sobre a xícara e pediu que esperasse.
Chamou um servo e ordenou que ele bebesse primeiro. O servo, assustado, o encarou em descrença. Caiu de joelhos, confessando ter cometido um grave pecado e implorando por misericórdia. Cesare, no entanto, manteve a voz fria. Ordenou que ele bebesse o chá e deixou claro que não havia pedido para ele suplicar perdão. O homem obedeceu e logo espuma começou a escorrer de sua boca antes que desabasse morto. Sem demonstrar hesitação, Cesare comentou que era um desperdício de uma boa xícara de chá. Depois olhou para Aileen e disse que, a partir daquele momento, achava que não conseguiria mais tomar chá. Talvez ela preferisse um biscoito. Mas, ao fitá-la, percebeu que ela tremia. Aileen, tomada pelo pavor, gritou que estava com medo. No presente, deitada no sofá, ela recordava aquela cena. Percebia que, tanto naquela época quanto agora, havia algo em Cesare que a atraía inevitavelmente. Desde o início, fora sempre o outro lado quem tentara feri-lo. E ele apenas se defendia, mesmo que seus métodos fossem brutais. Aileen pensou em como devia ter sido difícil para ele viver sob constante ameaça. E ela, em vez de protegê-lo, sempre se acovardara no medo. Com essas reflexões, abriu a pequena caixa que segurava. Dentro estava o presente que preparara para ele. Decidiu que o entregaria assim que ele retornasse. Desejava apenas que ele a deixasse ter esse momento. De repente, bateram à porta. Uma voz perguntou se Lady Aileen estava ali. Ela respondeu cautelosa, perguntando quem era. Seu pai não estava em casa naquele momento. O visitante perguntou se ela era Aileen Elrod. Ao confirmar, o homem estendeu a mão tocando de leve o rosto dela e murmurou que, como o barão dissera, seus olhos eram realmente misteriosos. Aileen recuou, chocada, exigindo saber o que ele pensava que estava fazendo. O homem a agarrou com força e declarou que o barão Elrod havia lhe prometido vender algo e que ele já havia pago adiantado. Confusa, Aileen perguntou do que ele estava falando. Com frieza, o homem respondeu que o último bem do barão, sua própria filha, Aileen Elrod, havia sido vendido a ele como esposa. Aileen ficou sem ar. As palavras cruéis dele lhe atravessaram o peito como uma lâmina. O homem acrescentou que, como ela parecia não saber de nada, daria a ela 3 dias antes de voltar. Atirando o contrato assinado por seu pai, disse que aproveitasse o tempo para se despedir, pois ao partir do país, não haveria motivo para retornar. Aileen ficou em choque, incapaz de compreender por que seu destino lhe era negado de todas as formas. As palavras de Cesare ecoaram em sua mente. Ele já havia avisado que, ficasse ou fosse embora, o final seria terrível. Disse-lhe que sua cabeça acabaria rolando no chão, ou que seria vendida a um homem imundo. Aileen agora percebia com um nó no peito que ele provavelmente sabia de tudo desde o princípio. Ao amanhecer, ela foi procurá-lo. Chegando à mansão, foi recebida pelo mordomo Sônio, que ficou contente em vê-la. Disse que se magoava por ela só ter vindo agora. Aileen se desculpou, dizendo que estava confusa demais para agir antes, mas Sônio respondeu gentilmente que ele não esperava desculpas e pediu que ela o tratasse como sempre o fizera. Aileen comentou que sua graça devia estar ocupado, mas o mordomo explicou que duvidava que ela o visse naquele dia, lamentando que tivesse ido até lá em vão. Aileen sorriu de leve, dizendo que entendia. Afinal, ele estava sempre sobrecarregado de afazeres. Ainda assim, notou algo estranho no semblante de Sônio e se perguntou se Cesare o havia incumbido de alguma ordem imperial. O mordomo desviou o assunto, dizendo que iria buscar um bolo que comprara recentemente em uma confeitaria nova. Aileen agradeceu enquanto ele saía. Sozinha, foi até a janela. Pensou em como havia agido por impulso. Viera sem refletir. Desde o começo, sabia que ele não era alguém fácil de se encontrar. Perguntou-se se suas constantes recusas ao casamento haviam esfriado o coração dele. Talvez, sem compreender o que ele passava, ela tivesse apenas parecido tola. Agora, pensava no que seria de si. Vendida a um estranho, forçada a um casamento, obrigada a deixar seu lar, sem jamais ouvir novamente a voz de Cesare. A ideia apertou seu peito. De repente, uma voz atrás dela perguntou o que havia de errado. Quando se virou, era ele, Cesare, de pé diante dela. Um arrepio percorreu o corpo de Aileen. Ela balbuciou que queria lhe entregar um presente. Nada grandioso. Apenas algo que não conseguira lhe dar no banquete, um pequeno gesto para parabenizá-lo por sua promoção. Cesare observou o presente e comentou que era exatamente o que um presente assim deveria ser. Aileen explicou que achou o design apropriado e que se ele não gostasse, poderia descartá-lo. Para seu alívio, Cesare sorriu e disse que estava muito satisfeito. Ao ver o sorriso dele,
Lágrimas brotaram nos olhos de Aileen. Entre soluços, ela pediu desculpas. Cesare, intrigado, perguntou por que ela se desculpava. Aileen tentou explicar que chorava porque tudo em seu coração estava confuso e emaranhado demais. Cesare suspirou e admitiu que, ao vê-la chorar, não conseguia mais sentir raiva, embora tivesse ido até ali com a intenção de ser severo com ela. Aileen ergueu o olhar, perguntando em voz baixa: "Por que você estava com raiva de mim?"